E aí quando a gente olha duplicata escritural, aí sim é um negócio mágico, né? Você está falando de todo mundo poder ver as duplicatas, a segurança regulatória ou a segurança da formalização da mudança de titularidade da duplicata ou da duplicata como uma garantia vão para um outro patamar. É a centralização da informação em sistemas autorizados pelo Banco Central, né, onde é a fonte da verdade. Então, uma vez que ele está ali, né, na escrituradora, na registradora, a infraestrutura de mercado consegue atestar a sua existência, consegue atestar a sua disponibilidade, se recebível já foi usado, não foi usado, para evitar coisas que a gente já viu no mercado, né, com alguma frequência sobre dupla cessão e outras coisas que dão medo no mercado operar. O futuro de todo recebível vai virar dinheiro, né, e de nada adianta ele ser reconhecido na negociação, no transacional, mas o dinheiro dele não vir parar na mão certa, que é a mão do financiador. Então tem atuação também, né, da registradora indicando os domicílios certos de pagamento e blindando esse processo, que fazem com que a operação com recebível ela fique absolutamente blindada. E ela tem esse ferramental que ajuda no transacional, e depois do transacional da duplicata a gente também, né, é possível monitorar esse título. Olá, sejam muito bem-vindos ao PodSerc. Hoje estamos com duas empresas que estão transformando o mercado de capitais brasileiro. Serc e Keitech se unem para viabilizar uma nova infraestrutura de crédito baseada no modelo de duplicata escritural. Vamos entender como essa inovação regulatória está destravando o crédito, especialmente para FDICs, como fonte de financiamentos para empresas. Eu sou Juliana Guiar, líder de produtos na Serc, e vou conduzir esse bate-papo sobre como a infraestrutura da duplicata escritural está abrindo caminho para um novo ciclo para FDICs e para todo o mercado de capitais. Neste que é mais um episódio do PodSerc, o podcast de quem quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado de recebíveis. E para essa conversa estou aqui com Emílio Moreira, que é co-founder e CEO da Vertical de Administração e Custódia na Keitech. Bem-vindo, Emílio. Obrigado. Pedro Pinho, que é sócio-diretor de BAS na Keitech. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. E Fátima Rios, que é CPO na Serc. Bem-vinda, Fátima. Obrigada. E para começar, eu queria trazer uma reflexão, né, para a gente introduzir o nosso assunto, que é: os números estão apresentando, né, uma crescente do mercado de FDICs e mercado de capitais e demonstrando que nos próximos anos é muito capaz que o mercado de crédito, através de FDICs, supere o mercado de financiamento bancário. Mas que, apesar desse potencial, existem ainda entraves, né, barreiras estruturais para que o mercado de capitais avance nesse crescimento. Então, para começar uma reflexão, né, os números mostram que o crédito via mercado de capitais pode superar o crédito bancário nos próximos anos e que, apesar desse potencial, o mercado de capitais ainda enfrenta barreiras estruturais. Dada essa informação, né, e todo esse potencial, eu queria, Fátima, que do ponto de vista de infraestrutura de mercado, você trouxesse para a gente o que você observa que são os entraves que hoje atrapalham a concessão de crédito por essa indústria. De fato, Juliana, quando a gente olha, né, os números de mercado de capitais, apesar deles estarem crescendo em taxas surpreendentes, quando a gente olha para os números de Brasil, a gente ainda vê um espaço de crescimento muito grande, né, perante outros países com dinâmicas similares, etc., né? E isso realmente ele vem por uma série de fatores ali que a gente, como infraestrutura de mercado, consegue ajudar a resolver de alguma forma para facilitar essa expansão do mercado de capitais. Tem um tema que eu acho que é bastante central, que se relaciona à principalidade, né, que os fundos têm em relação aos seus clientes, né? Então, eles não estão no dia a dia absoluto ali ainda dos financiados, né? Tanto porque ele não tem, talvez, todas as ofertas implementadas que outros tipos de financiadores ainda têm e, portanto, não estão no dia a dia. E isso gera alguns problemas para os fundos operarem como credores. Eu acho que um deles é a assimetria de informação. Então, enquanto, né, outros financiadores têm um relacionamento mais próximo, né, e têm acesso a informações bastante amplas, né, desses financiados,
os FDICs eles estão ainda mais nichados, né? E, portanto, não têm acesso a toda essa informação. Então, acho que a simetria de informação é um tema. O outro tema que eu acho que surge disso é que a tempestividade da concessão de crédito pelos FDICs fica prejudicada também por essa dinâmica, né? Então, assim, não estão no dia a dia, então não sabem quando tem, por exemplo, um gap de caixa que poderia ser financiado com uma oferta ativa, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que isso impacta também. E acho que também tem uma questão de segurança regulatória, de formalização, dificuldade de confiar plenamente ainda nos instrumentos para dar para o mercado de capitais toda a segurança que precisa para ampliar a sua atuação. Então, eu diria que esses temas, né, de forma geral, eles podem ser supridos, né, de alguma forma pela atuação da infraestrutura de mercado. A gente vai falar como mais na frente, mas eu acho que é um tema que a infraestrutura pode ajudar bastante. Perfeito. E vocês, né, na QI, quando vocês olham para as dores que se manifestam no dia a dia, quais são as que mais se manifestam? Elas estão convergentes aqui com os pontos trazidos pela Fátima. Eu queria que vocês explorassem um pouco disso. E também complementarem como que isso impacta o dia a dia do negócio do cliente de vocês. Perfeito. Cara, acho que eu fico feliz quando eu escuto vocês dizendo que o mercado de capitais está crescendo tanto. Isso, para mim, é já uma realização do que a gente começou lá em 2018, que o intuito era, eu falava muito de tirar a areia das engrenagens do crédito do Brasil. E o propósito da QI sempre foi esse, fazer o crédito, de fato, pulverizar mais em termos de concentração. A gente sempre foi muito concentrado no sistema bancário e fazer o crédito chegar em partes do país que muitas vezes não chegava. Fico feliz de saber que de alguma forma isso já está acontecendo e espero que seja em partes por causa do nosso trabalho, do trabalho do Pinho e de gente que trabalha com a gente. Quando você fala do dia a dia dos nossos clientes, a gente de fato vê o que a Fátima expôs. Essa simetria de informação, por não ter talvez a principalidade do cliente, é o tipo de coisa que sim, a gente já busca trabalhar e melhorar. Um dos caminhos também a duplicata escritural, e a gente tem outras oportunidades dentro de casa. Então, quando a gente fala, por exemplo, do white label na K-Tech, um dos objetivos ali é o gestor, o consultor que oferece crédito por meio de um FDIC, ele poder também ter visibilidade sobre a conta corrente e essa relação mais próxima que ele tem, trazer a principalidade com o cliente dele e tirar isso da mão do banco que tem de fato essa disparidade. Tem outras iniciativas, e aí acho que iniciativas mais provenientes do regulador, que é, por exemplo, Open Finance. Essa é uma iniciativa que tem um valor grande, ainda mais com o advento de AI, de Machine Learning. É um negócio que você pode resolver muito esse problema, mas infelizmente é uma alternativa que está mais lenta do que ao menos a gente gostaria, né? E aí acho que é uma questão de mercado. A adesão, né? A adesão e, enfim, e vários outros assuntos. E aí quando a gente olha a duplicata escritural, aí sim é um negócio mágico, né? Você está falando de todo mundo poder ver as duplicatas, a segurança regulatória ou a segurança da formalização da mudança de titularidade da duplicata ou da duplicata como uma garantia vão para um outro patamar. E aí a gente tem seguranças que talvez o registro era para ter trazido e ainda não chegou nesse patamar, por exemplo, de não vender para duas partes, você tem o risco de repasse. A gente tinha um grande problema, que era o boleto, você ter que trocar o boleto do cliente. A fungibilidade. Né? Isso é o tipo de coisa que, sim, a duplicata escritural, a gente tem a expectativa de resolver. Então, e o impacto desses problemas no dia a dia dos FDICs é que eles precisam colocar um arcabouço operacional gigantesco para suprir esses gaps. Então, e acaba ficando caro também, exatamente, né? A tal da operação da comissária, para não precisar trocar a duplicata. Então, são uma série de aspectos que você vê hoje na operação de FDIC que eles advêm desses gaps regulatórios, desse gap de infraestrutura do mercado que o gestor, o consultor, ele tem que se virar de alguma forma e criatividade... O mercado brasileiro sabe muito bem como se virar nesse sentido. E é custoso para ele. E é custoso, exatamente. Custoso e pouco escalável também. Exatamente. Né? Então, acho que isso é um entrave claro desse crescimento também. Exato. E vocês tocaram do ponto de vista, né, do registro, e a gente sabe que
para infraestruturas de mercado nascerem, a gente precisa de iniciativas dos reguladores, né? E recentemente a gente teve a implantação da resolução CVM 175 e a gente agora está no curso, né, no cronograma de implementação da resolução 339 da 4815, que vai trazer ao arcabouço, né, a toda a infraestrutura para uso de duplicatas escriturais. E a gente sabe que toda essas inovações regulatórias, elas buscam reduzir essas assimetrias que vocês trouxeram aqui, trazendo segurança jurídica, mas é muito teórico, né? A gente queria ouvi-los do ponto de vista prático, né? Como que a duplicata escritural, Fati, vai mudar a forma com que os recebíveis são tratados como lastro e quais ganhos de eficiência, segurança você acredita que esse arcabouço regulatório vai trazer para a indústria de crédito e para a economia real? Bom, acho que para começar a responder isso, acho que a gente tem que lembrar do que consiste o novo modelo regulatório, né, e da nova registradora que traz esse arcabouço para o mercado, né? Então, esse novo modelo regulatório ele tem alguns pilares. Acho que o primeiro pilar é a centralização da informação em sistemas autorizados pelo Banco Central, né, onde é a fonte da verdade, né? E ali é um data lake super importante, né, para os financiadores terem a visibilidade que o Emílio falou, né, dos recebíveis de um determinado cliente e poderem operar em cima desses recebíveis sabendo que eles existem, que eles estão ali. O outro tema que o novo modelo regulatório traz é sobre a existência desses recebíveis, né? Então, uma vez que ele está ali, né, na escrituradora, na registradora, a infraestrutura de mercado consegue atestar a sua existência, consegue atestar a sua disponibilidade, se recebível já foi usado, não foi usado, para evitar coisas que a gente já viu no mercado, né, com alguma frequência sobre dupla cessão e outras coisas que dão medo no mercado operar, né? Então esse é um tema importante e, por fim, o novo modelo regulatório, ele traz diretrizes em relação à liquidação dos recebíveis. Então o futuro de todo recebível vai virar dinheiro, né? E de nada adianta ele ser reconhecido na negociação, no transacional, mas o dinheiro dele não vir parar na mão certa, que é a mão do financiador. Então tem a atuação também, né, da registradora indicando os domicílios certos de pagamento e blindando esse processo, que fazem com que a operação com recebível ela fique absolutamente blindada. E a duplicata escritural ela vem nesse novo modelo. Então os ganhos são muitos. Primeiro, né, de se identificar todo contas a receber de um cliente, de poder ter uma originação ativa, não só uma originação passiva como acontece hoje, né, onde o cliente ele distribui ali os boletinhos dele entre os financiadores e cada financiador fica com uma visão parcial daquele contas a receber. Então é uma visão muito mais abrangente que possibilita não só uma originação mais ativa, mas também uma visão mais ampla, né, da saúde financeira daquele cliente, do total de recebíveis que talvez sejam os ativos mais importantes que ele tem ali no balanço dele. Então facilita a parte do pré-transacional. Na hora de operar a duplicata vai ser verificada e não só através do modelo regulatório, né? Por exemplo, a CERC ela já tem atuado com um ferramental complementar ao modelo regulatório de avaliação dessas duplicatas, dando diretrizes sobre a qualidade do título em si e das partes também, né, através dos nossos produtos. Então ela tem esse ferramental que ajuda no transacional e depois do transacional da duplicata a gente também, né, é possível monitorar esse título, ver as mudanças que estão acontecendo com ele que podem trigar ações proativas de contorno caso comece a aparecer algum problema ou alguma coisa nesse sentido, até o finalzinho dela, né, que é na liquidação, todos os mecanismos que a nova regulamentação traz para garantir que o pagamento seja feito na conta correta, né, do seu financiador que operou com aquele recebível. Então a duplicata escritural ela vem nesse arcabouço, esse arcabouço que já foi bastante testado pela parte de recebíveis de cartão, né, que foi implementada anteriormente, né, a duplicata escritural, e que hoje a gente já vê o mercado operando com muito mais segurança, os saldos das carteiras mais do que duplicando, spread caindo, né, porque você consegue operar de forma mais justa, ali precificando de forma mais justa, e isso vai acontecer certamente com a duplicata escritural e com muito mais potência, porque o mercado da duplicata ele é bem maior do que o mercado dos recebíveis de cartão hoje. Então a gente
gente imagina que isso vai ser transformacional para a dinâmica de concessão de crédito no Brasil. Perfeito, Fátima. Vocês viveram recentemente a implementação da CVM 175, né? E queria que vocês pontuassem, né, a partir do que a Fátima trouxe aqui, quais são as relações, né? Como é que vocês enxergam o mundo com a duplicata escritural, tendo visto que vocês agora participaram de uma inovação regulatória, que é o início do registro, né? E como é que vocês estão vendo esse modelo mais amplo, né? Um modelo onde o registro, a escrituração nasce na empresa e começa a trazer a informação para a indústria direto de onde aquele recebível está nascendo. Legal. Acho que o registro ele tinha um papel muito forte de diminuir o risco, né? E ficava muito claro isso. E acho que ele funcionou bem até certo ponto nesse aspecto. E para mim, a duplicata escritural é o que traz esse negócio para um outro patamar. Aí sim, ali a gente vai ter uma série de controles adicionais que vão fazer com que a gente tenha segurança que aquela duplicata existe, que a duplicata está na sua mão. Isso faz toda a diferença do ponto de vista de risco também. Então, do ponto de vista de risco, a duplicata escritural é um improvement, é uma melhoria. A grande transformação, na minha concepção, ela vem do outro lado, que é a assimetria de informação. Então, justamente, o que hoje o gestor ele não tem plena visibilidade de quais as duplicatas, por exemplo, estão no ativo de uma empresa, agora ele vai ter. Essa visibilidade faz toda a diferença. Não só do ponto de vista de risco, mas também do ponto de vista de relacionamento comercial. Agora sim, ele vai olhar assim, cara, mas você tem todas essas duplicatas aqui, por que você não cede para mim? Isso gera uma busca ativa pelos recebíveis muito mais forte e, naturalmente, tem o lado bom e o lado ruim, vai gerar mais competição e o spread vai cair. Isso, do ponto de vista social, é mais uma areia saindo da engrenagem do crédito. Agora sim a gente vai ter mais financiadores atacando mais recebíveis. Você tira uma série de inseguranças que um financiador... A gente sabe, o mercado hoje ainda tem muita coisa que é no fio do bigode, não do ponto de vista de formalização, mas do ponto de vista de confiança. Ainda tem muita relação de confiança do ponto de vista de crédito. Quando você faz a informação ter mais segurança, ela está mais vinculada lá, por exemplo, ao que está na Secretaria da Fazenda, para garantir que aquela duplicata existe, garantir que o dinheiro vai passar na sua mão, você não precisa mais de ferramentas como a comissária, aí você sai da parte da confiança, de conhecer a pessoa, e vai para a confiança em um modelo regulado, em um mecanismo... Exato. Exato, regulado, que existe e tem todo um embasamento legal. Isso faz o mercado funcionar de uma maneira muito mais saudável. Você falou o ponto da confiança, né? A confiança tem um limite de escala, né? Tem um limite de escala. Perfeito. Essa é uma diferença que eu imagino que vai acontecer. Hoje, a gente tem 600, 700 FDICs dentro de casa, a gente vê os gestores bastante localizados. Porque, no fim das contas, a força comercial e a confiança dele, ela depende geograficamente para existir. Ela tem uma dependência geográfica para existir. Quando você vai para um modelo em que você tem confiança no dado, e aí você faz uma análise talvez mais estatística, mais robusta mesmo de balanço, você passa a perder a necessidade dessa localização geográfica. Então, o que hoje talvez um gestor que pode só atuar em determinada região da federação, ele vai poder passar a atuar em outra região, e isso vai fazer... Antes só tinha 2, 3 financiadores atuando em cima daquela carteira de recebíveis para tentar financiar. Agora eu vou ter 15, 20 talvez, porque todo mundo vai poder atacar. Então tem uma diferença grande no mercado e a turma precisa estar por dentro da regulação para saber como é que vai se adaptar. Quem não se adaptar, provavelmente vai chegar atrasado na dança e vai ter problemas. E a gente está falando de um mercado de 11 trilhões, né? Total. Então, tem muita oportunidade e é talvez uma demonstração de que essa relação 1 a 1 não escale e que agora a gente está diante de uma inovação regulatória que vai permitir esse relacionamento com as empresas com alcance mais amplo. E você comentou, né, de quem não está se preparando. E a gente aqui, né, nós estamos participando por trás do balcão de toda essa revolução e evolução. E a gente sabe o que está acontecendo, a gente está muito por dentro do cronograma regulatório, sistemas preparados, mas como que estão as empresas, assim, do lado de vocês? Vocês veem os gestores se posicionando, vocês acham que já existe um conhecimento, eles já estão entendendo da oportunidade que surge com o modelo regulatório de duplicata escritural? Olha, a gente tem visto dentro desse mercado ainda uma necessidade de
educação a respeito das novas oportunidades que vão surgir. Eu acho que o feijão com arroz ali do desconto da duplicata, a duplicata sendo usada como um colateral de uma operação de crédito, isso já, vamos dizer assim, já está no mindset, no DNA da galera. Então, as oportunidades, como a Emília tinha comentado, que vão surgir com esse novo aparato, com essa nova infraestrutura, eu acho que ainda precisa ser feito um trabalho de explicar para o gestor, olha, agora a gente vai ter a oportunidade de, por exemplo, trabalhar com um limite de crédito por cedente e realizar antecipação automática. Isso funcionar quase como um cheque especial. A empresa vai ter pode ter uma experiência ele fez o faturamento dele às 9 horas da manhã, ele recebe o Pix ali 30 minutos depois. A mudança do paradigma do borderô, né? Exatamente. E acho que o gestor, infelizmente, ele ainda não está acompanhando. A nossa sensibilidade é que muitos gestores não entenderam ainda o tamanho da revolução que esse negócio vai trazer. E uma outra coisa que a gente percebe é que tem algumas pessoas que estão achando que esse negócio vai ser opcional. Essa é uma coisa que tem uma certa opcionalidade lá na regulamentação, mas na prática, muito provavelmente, o que vai acontecer é que boa parcela do mercado vai migrar para o modelo de duplicata escritural. Então, é uma coisa importante também o gestor ter clareza de que isso vai ser uma necessidade operacional para ele. Se ele não acompanhar esse negócio, provavelmente ele vai ter dificuldades, tanto do ponto de vista comercial quanto operacional. E deixar de olhar isso como uma necessidade é importante e passar a olhar como uma oportunidade. Eu ia trazer justamente esse ponto, né? Eu percebo que alguns gestores já começaram a deixar de ver esse movimento como um movimento regulatório, mas sim como uma oportunidade, né? O movimento regulatório, eu acho que ele já está em domínio público, né? Assim, com maior ou menor grau de entendimento profundo do modelo, as pessoas sabem que vão ter que se adaptar de alguma forma e operar. Mas quando a gente começa a falar das possibilidades de aumento de originação, que é uma dor, como a gente já falou, por conta do modelo regulatório, ou uma melhor precificação por conta de conseguir separar ali o joio do trigo, eu acho que isso tem começado a chamar a atenção. Não é ainda algo que a gente observa de forma uniforme no mercado de capitais, mas o sentimento que eu tenho é que alguns gestores já começaram a entender, né, que existe ganho de negócio. Né, o regulatório, claro, ele é importante, ele traz a segurança, a rigidez do ecossistema como um todo, mas existe uma forma de operar que traz ganhos de negócio muito relevantes. Perfeito. E dado, né, todo esse contexto, as oportunidades que se criam, eu queria começar a falar um pouco agora da parceria entre SERC e QI, né, que estão trabalhando juntos aí com essa ambição clara de levar toda essa infraestrutura, essa inovação para o mercado de capitais brasileiro, gerando, né, novas possibilidades de negócio, conhecimento, informação e ferramentas para mitigação de risco e ampliar o crédito para empresas. E aí, Fátima, eu queria que você contasse o que você vê, né, na nossa parceria com a QI, quais são as principais sinergias que você observa nessa junção. Bom, acho que a SERC está muito animada, né, com essa aproximação, com a parceria com a QI, porque eu acho que a gente é muito complementar, né? Então, a SERC entra com esse arcabouço regulatório, com os modelos de dados, né, com os produtos que expandem o movimento para além do modelo regulatório, e com uma forma de operar que eu acho que oferecida aos gestores, ela vai ser muito bem acatada, porque, de novo, ela é muito transformacional, né? E a SERC, ela se identifica muito com a QITEC do ponto de vista de uso de tecnologia, né, de ambição para criar negócios escaláveis, negócios que de fato possam destravar os problemas de crédito no Brasil através do mercado de capitais, né? Então, enfim, na SERC a gente é apaixonado pelo tema de expansão, né, de mercado de crédito, e eu acho que a QI tem muito esse DNA e é o melhor canal que a gente observa para mercado de capitais, né? Eles estão realmente em muitos gestores, né, conhecendo profundamente, não só de presença, mas acho que de conhecimento de modelo de negócio, colhendo as sinergias, e, portanto, eu acho que esse casamento vai ser muito, muito benéfico. E, Emília e Pedro, vocês podem contar para a gente como que essa parceria vai se traduzir ou vem se traduzindo em benefícios concretos, soluções para os clientes da QITEC? Alguns produtos eles começam a se tornar cada vez mais viáveis, né, com o advento da duplicata escritural, e, naturalmente, a SERC é um dos grandes players do mercado. A gente tem uma parceria para construir produtos cada vez mais inteligentes em torno disso. Então,
alguns produtos que hoje ainda são sonho, a gente precisa trabalhar e o modelo precisa amadurecer e tudo mais, que a gente quer construir, por exemplo, é a capacidade de fazer a gestão da garantia de uma CCB usando as duplicatas. Cara, esse é um processo que tem, sim, muitos gestores que já usam ele como garantia, mas é um processo que funciona de maneira... dentro de casa, muitas vezes o custodiante administrador nem tem tanta visibilidade de como essa garantia está formalizada, é complexo você ter essa visibilidade 100%. Quando a gente vai para um modelo com a CERC, de poder ter essa visibilidade do dado, a gente consegue fazer um produto que o gestor não precisa mais se preocupar em operacionalizar isso. Ele se preocupa em encontrar para quem eu vou vender o crédito e garantir que aquele crédito é saudável, mas ele não precisa se preocupar com o operacional. O dia a dia. O dia a dia. Então você começa a fazer produtos que tiram carga operacional do cliente e deixam ele fazer o que ele sabe fazer, que é ir atrás de cliente, avaliar o crédito. Isso o gestor sabe fazer. O gestor, para ele, é um mal necessário à operação. Então, quanto mais a gente puder tirar a operação do meio do caminho, fazer esse fluxo fluir melhor. E aí tem vários produtos em torno disso. Então tem a CCB com garantia, tem a antecipação automática, muita coisa desse tipo. Com as soluções, por exemplo, de Banking as a Service, se você puder contar um pouquinho, a parte de liquidação. Boa. Eu acho que dentro todo esse arcabouço de infraestrutura regulatória, às vezes realmente o gestor ele acaba vendo com, nossa, meu Deus, tem mais um trabalho, né? Mais alguma coisa para fazer. E você conseguir oferecer de forma simplificada todas as funcionalidades que vão conversar com essa infraestrutura super complexa tem muito valor para o gestor. Então, se a gente tem dentro de uma mesma plataforma a possibilidade da gestora consultoria oferecer uma conta, oferecer uma cobrança de boletos para o cedente e dentro desse mesmo ecossistema você conseguir ter acesso à agenda de recebíveis, à agenda de duplicatas desse cedente, podendo utilizar isso como um desconto puro ou uma garantia vinculada à carteira do FDIC que está fazendo a antecipação e viabilizando crédito para esse cedente. E isso tem muito valor para o gestor e para o cliente final, porque o cliente final ele tem menos um ponto de contato, vamos dizer assim, porque hoje ele faz a cobrança dele no banco, mas ele tem outros 15 contatos de FDICs que ele trabalha e cada FDIC vai ter um operacional diferente, cada FDIC vai demandar um setup, um fluxo de envio de remessa, retorno bancário. Uma conta, né? Uma conta diferente. Então, assim, acho que os financeiros das empresas eles acabam tendo que ter o triplo do tamanho que eles precisariam ter para conseguir operacionalizar crédito, né? Para ter uma tesouraria saudável. E é um atrito que o gestor tem na hora de vender. Exatamente. E você simplificar isso, colocando tudo dentro de uma plataforma só, colocando tirando a necessidade dessa integração complexa de envio de remessa, de borderô, e dando para o gestor 100% de acesso à informação para ele conseguir operar o crédito que ele quer operar, um motor de crédito para ele conseguir tomar a decisão em cima de um volume de duplicatas gigantesco, que antes ele iria ter que fazer um download, jogar para uma planilha, gastar não sei quantas horas o time de back-office dele para fazer essa análise. A gente vai conseguir dar para ele uma experiência de poucos segundos, ele conseguir fazer a seleção, né? o stock picking, né? Vamos dizer assim, de cada duplicata. Tem muito valor. Como a gente comentou anteriormente, traz uma escala que hoje, para o FDIC conseguir consumir, ele precisa de um back-office gigantesco, uma operação gigantesca que ele vai ter tudo muito simplificado. Fazendo um paralelo com telecomunicação, por exemplo. Você tem uma rede de telecomunicação, internet super complexa e vem a Apple, entrega o celular para você e simplifica toda a experiência. Então, nosso desafio aqui como parceria, infra, né, exatamente, simplificar a vida do gestor nesse sentido, entregar uma experiência Apple dentro do mercado de crédito. O Pedro, você falou uma coisa que ficou interessante aqui sobre a questão da escala, né? Você falou, as empresas também sofrem com escala, né? Porque elas têm que se relacionar com múltiplos agentes. Exato. E a duplicata escritural também vem resolver isso do ponto de vista das empresas, né? Elas vão conseguir se relacionar de forma mais ampla também com o mercado de capitais, com a indústria de financiadores, para obter um crédito que seja a melhor oportunidade para ela, né? Tudo provido aí por essa experiência que vocês também estão entregando de base. E se tudo correr como planejado, em 5 anos a gente tem um mercado totalmente transformado. E, Fati, qual é a sua visão do futuro do crédito no Brasil?
olhando nessa perspectiva de infraestrutura para democratizar o acesso ao crédito? Vamos lá, vou dar uma visão futurística, né, aspiracional, que é o nosso motivo, né, de construir tudo que a gente está falando, né? Então, o que eu imagino? Acho que em poucos anos, o mercado de capitais deveria ser a maior fonte de financiamento de pequenas e médias empresas, que hoje é um mercado super relevante economicamente, mas quando você olha a penetração em mercado de crédito, muito mal atendido, né? Então, muitas empresas não conseguem nem acessar esse mercado. As que conseguem, elas caem numa vala comum, onde não tem nem diferenciação de preço. Parece que assim, é o saco pequenas e médias empresas ali que é a mesma taxa. Então, eu olhando para frente, eu acho que a gente vai conseguir observar essas pequenas e médias empresas, principalmente, muito melhor atendidas pelo mercado de capitais, investindo mais, contribuindo mais para níveis de atividade do país, tendo diferenciação de preço no crédito, né, pelos seus recebíveis, pelas suas qualidades ali do que consegue oferecer ali para o financiador. Eu imagino também um mercado de capitais muito mais tecnológico por todo esse ferramental, não tendo que fazer todas as operações na mão ali, né? Por quê? Porque existe um arcabouço regulatório e tecnológico à disposição para escalar essas operações desde a originação até a liquidação dessas operações e, portanto, né, ganhando mais musculatura, ganhando mais principalidade, né, conseguindo estar ali no dia a dia das empresas, porque é uma grande fonte de financiamento e de apoio ao desenvolvimento dessas empresas portanto, acho que uma situação bastante diferente do que o que a gente observa hoje. Sim. E olhando para o know-how, a especialização e o posicionamento de tecnologia da QI, como é que vocês olham para tudo isso que a Fátima contou e contam também sobre a visão de vocês e a convergência dos negócios da QI, a evolução desses serviços para daqui a alguns anos, né? Como é que vai estar a QI nessa indústria daqui a 5 anos? Perfeito. A gente se vê muito na QI como o conduíte que consegue fazer, de fato, o mercado de capitais alcançar lá a ponta. E aí, acho que muito do que a Fátima falou vai de encontro com o que a gente acredita. Nosso objetivo é viabilizar lá o financiador que vai atacar o mercado de SMB, por exemplo, conseguir, de fato, usar esse tipo de tecnologia de maneira a ter um business escalável ou que tenha toda a capilaridade necessária para alcançar esse tipo de devedor. Então, o caminho, cada vez mais, da nossa leitura é viabilizar a conexão entre o devedor e o financiador usando tecnologia o tempo inteiro. E aí você consegue fazer coisas diferentes, por exemplo. Então, alguns anos atrás, a gente teve lá muitas fintechs, né, acontecendo. Acho que ao longo de 21, 22, esse negócio deu uma arrefecida por uma mudança em vários aspectos. Mas ficou ainda uma parcela muito grande do crédito ainda a ser alcançada por novas instituições. Então, o SMB mesmo é um caso que o mercado de crédito foi muito para o mercado de pagamentos. Então, o mercado de pagamentos hoje supre muito o mercado de crédito do SMB. Mas existe um caminho para fazer de outra forma e fazer o spread cada vez mais cair. Então, hoje a gente olha o mercado brasileiro, naturalmente o spread de juros ainda é muito alto. Essa é uma coisa que mostra a quantidade de oportunidade que pode existir no mercado. Né? A gente está falando aqui de possibilitar a entrada de novos players, sejam eles players já tradicionais do mercado de capitais, que ainda não acessam o SMB, por exemplo, ou vários outros mercados, ou players novos, que com modelos novos de operação vão conseguir acessar esse mercado. Eu acho que funciona bem para a SMB, acho que ainda é um mercado que depende mais de capilaridade, por isso foi o menos explorado, mas você tem todo um mercado de middle market, de middle corporate, que também ainda pode ser muito explorado e pode ser muito mais eficiente do que é hoje. Então, cara, no fim das contas é a tecnologia com um ambiente regulatório e uma infraestrutura de mercado financeiro disponível que vai fazer esse negócio caminhar e os spreads caírem e o crédito fluir de uma maneira melhor, que no fim das contas é uma parcela relevante da velocidade de crescimento econômica do país. Então, é por aí que o negócio caminha. A gente já está se encaminhando para o final. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi muito interessante todo o papo sobre o futuro de crédito para o mercado de capitais. Queria pedir para vocês, então, apresentarem as considerações finais para quem nos assiste. Pedro. Boa. Muito obrigado pelo espaço aqui, pelo convite. Acho que essa parceria QI-SERC tem
tudo para conseguir disrupturar o que a gente vê de mercado tradicional de crédito, no mercado de capitais. Então, acho que o futuro a gente vai ver muito mais estratégias criativas, conseguindo atender nichos mais específicos, né, da economia, que geralmente, pela padronização que você comentou, acabam não sendo muito bem atendidos, né, nesse âmbito de crédito. Então, acredito que essa parceria tem tudo para proliferar esse tipo de player dentro do mercado, uma vez que a gente simplifique muito, né, a jornada desse player na hora dele pensar numa estrutura de crédito, né? Então, acho que muito importante. Obrigada, Pedro. Emílio? Show. Acho que a mensagem que é legal deixar a turma precisa acompanhar essa novidade. Assim, todo mundo. E participar, inclusive. Então, todo mundo está muito próximo do que está acontecendo, das mudanças que estão acontecendo. Vai trazer uma discussão cada vez mais rica, fazer o negócio evoluir cada vez melhor. E acompanhar é a maneira que você tem de entender as oportunidades que vão surgir por ali e abraçar a sua oportunidade. Vão ser muitas oportunidades, cada uma de um jeito diferente. Então, estudar, entender como esse negócio vai construir lá no detalhe, como esse negócio vai evoluir lá no detalhe é muito importante. Então, acho que o conselho que eu tenho aqui para todo mundo cara, vai a fundo, acompanha. Quem está nesse mercado, acompanha, porque vai mudar e você precisa acompanhar ou fazer alguma coisa diferente. E mesmo para quem não está no mercado hoje, vale a pena olhar, porque é aqui que vão abrir gaps, oportunidades de negócio que você pode abraçar. Então, o meu conselho é esse. E a gente na SERC tem ideia todo dia, né? Imagina quem está no dia a dia, na ponta, trabalhando, quando começar a conhecer as oportunidades que tem com o modelo, certamente vão trazer novas iniciativas. Fátima, por favor. Do meu lado, acho que, acabando de forma muito animada, né, o papo, a gente está muito empolgado, né, com as oportunidades direcionadas a mercados de capitais, e acho que fica um convite para todo mundo que, de alguma forma, se enquadra nesse contexto que a gente falou aqui, para se aproximar, para conhecer mais, para ver, né, aquilo que a SERC e a QI já estão criando e que já vale mesmo para esse pré-regulatório, né? A duplicata ela vai entrar a partir do ano que vem como requisito obrigatório, mas já tem um ferramental muito bacana que pode ser usado desde já para começar a exercitar. Quem chega primeiro bebe água limpa. Exato. Então, hoje nós vimos, né, como a inovação regulatória e a colaboração entre empresas podem destravar o crédito e impulsionar o crescimento econômico. QI e SERC são exemplos de infraestrutura moderna, segura, inclusiva para o mercado de capitais. Se você é gestor, investidor ou empresário, vale a pena acompanhar de perto toda essa transformação. Compartilhe esse episódio com quem precisa entender mais sobre o mercado de recebíveis no Brasil.